Olá, crianças, tudo bom com vocês? Bem, a nossa lição de hoje chama-se Qual é a minha parte? Vamos ao nosso mistério? Bem, tinha uns irmãos, morou longe da família e pode nos ensinar 3 lições importantes. Descobriram quem é? Muito bem, é José. E quais foram as 3 grandes lições que José, na história dele, poderá nos ensinar? Vamos descobrir com a pista 1? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém, e Israel disse a José: "Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá." "Sim, senhor", respondeu ele. Disse-lhe o pai: "Vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias." Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "O que você está procurando?" Ele respondeu: "Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" O homem respondeu: "Eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã." Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Pista 1. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos não entendiam que um dia José poderia se tornar um grande homem, um homem vitorioso, e por isso eles maltratavam muito José. Quando um dia o pai pediu para José ir procurar os seus irmãos, sim, porque os seus irmãos eles saíram para cuidar dos rebanhos, eles eram pastores e eles estavam demorando muito para voltar. E aí o pai de José, Jacó, ele pediu para que José fosse procurá-los. E José, ele tinha todos os motivos para não obedecer o pai. Lembra que os irmãos não gostavam dele? Ele podia dizer: "Ah, não, pai, eu não vou buscar, eu não vou procurar aqueles meus irmãos chatos, eu não vou fazer isso." O que José fez? José obedeceu. Isso mesmo, crianças. A primeira lição que nós aprendemos com José é que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, mesmo que a gente não goste de uma tarefa ou de algo que os nossos pais peçam para a gente fazer. Nós temos que obedecer. E vocês sabem como é a obediência? Então, a tia Ellen vai dizer, olha, que a obediência, ela é ICSS. Isso mesmo, ICSS. Tia Ellen, o que é ICSS? Vejam só. Isso mesmo, a obediência, ela tem que ser imediata, completa, sem murmuração e sem desafio. Imediata, quando a mãe pede para você fazer uma coisa, não espere ela pedir 2, 3, 5, 10 vezes, não. Vá da primeira vez. Isso que é obediência. Sem murmuração. "Ah, mãe, de novo. Ah, não, pede pro meu irmão.
cansada, eu tô com preguiça. Isso é murmurar, isso é reclamar. Isso não é obedecer. E como que ela deve ser completa? É você fazer exatamente o que foi pedido para você fazer, não pela metade. E sem desafio. Eu quero ver quem vai me obrigar a fazer isso. Isso é desafiar, isso não é obedecer. Então a obediência, ela tem que ser imediata, completa, sem murmuração e sem desafio. Vocês sabem o que diz lá em Efésios 6, 1 e 2? Diz assim, olha, que nós filhos devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isto é justo. Pista número 2, vamos ver qual é. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levaram para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Nessa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai, digam-lhe, assim diz o seu filho José, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, netos, ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. A vida de José lá no Egito não foi nada fácil. Ele foi acusado injustamente. Ele foi preso e esquecido na prisão durante muitos anos. Mas olha só, ele nunca se esqueceu de Deus. E Deus nunca abandonou José. José, ele não se esqueceu também do que os seus irmãos fizeram com ele. Ele lembrava muito bem. Porém, tempos depois, ele soube exatamente por que Deus havia permitido que todas aquelas coisas acontecessem. Ele permitiu para que Deus cuidasse dele, cuidasse da sua família, salvasse a sua família e ajudasse o Egito e outros países a não passarem fome naquele momento. E em Romanos 8:28 nos ensina que Deus faz exatamente isso. Ele usa situações, não é?
para que os seus propósitos sejam cumpridos. José, ele entendeu isso direitinho. E quando ele teve a oportunidade de reencontrar os seus irmãos, ele perdoou-lhes. Ele não só os perdoou, ele também, nem passou pela sua cabeça em vingar-se deles. Nunca passou isso pela cabeça de José. Então, qual é a segunda lição que nós aprendemos com José? Nós aprendemos a lição do perdão. Às vezes, seu irmão ou sua irmã faz uma coisa que você não gosta, às vezes você fica chateado com seus pais, mas nós temos que aprender a perdoar as pessoas, a perdoar as pessoas da nossa família. Vamos ver agora a última pista, a pista número 3. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagem do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E aí lhe deram a notícia: José ainda está vivo, na verdade ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deve ter sido emocionante o reencontro de José com o seu pai. E mais do que isso, deve ter sido muito importante aquela família estar ali no Egito, para que o seu irmão e o seu filho, no caso, o filho de Jacó, cuidasse tão bem durante tantos anos de toda a sua família. Então, essa é mais uma lição que nós aprendemos com a história de José. Estar pronto a ajudar. Mas você pode pensar assim: mas tia Ellen, eu não sou governador de nada e a minha família não está passando fome. Como assim? Olha, todas as famílias passam por dificuldades. Qual é a dificuldade que a sua família tem enfrentado? Pense um pouquinho. E o que você pode fazer? Eu vou dar algumas sugestões. Você pode orar, você pode aconselhar. Mas tia Ellen, eu só tenho 9 anos, eu só tenho 10 anos, como é que eu vou dar conselhos? Olha, nós adultos temos muito a aprender com vocês, crianças.
Se a sua família estiver passando por alguma dificuldade financeira, você pode pensar em alguma coisa para fazer para ganhar um dinheirinho. Eu lembro que quando as minhas filhas eram da idade de vocês, nós não estávamos passando por dificuldades, mas eu propus para elas um desafio. Elas queriam muito ir ao acampamento infantil e nós deixamos que elas fossem, fizemos a inscrição, só que nós falamos assim, olha, para que vocês comprem aquelas coisas bem gostosas lá da cantina do acampamento, vocês precisarão trabalhar, vocês precisarão ganhar dinheiro. E sabe o que elas fizeram? Elas venderam din-din, elas venderam brigadeiro no prédio que a gente mora e ganharam um bom dinheirinho. Olha só que ideia interessante. Conclusão. Hoje aprendemos muito com essa história. José, ele sofreu muito. A gente viu quanto ele sofreu, não é? Mas ele não se esqueceu de Deus. Para ele foi muito difícil, mas ele escolheu obedecer. Ele sofreu muito com seus irmãos, mas ele perdoou cada um deles e ainda cuidou deles por muitos anos. Então nós aprendemos o perdão, nós aprendemos a obediência e nós aprendemos a prontidão para ajudar os nossos familiares. E o que você também pode fazer para ajudar a sua família? Pensem e vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Nós te agradecemos por cada criança, que esta palavra tenha invadido o coração delas e que elas possam ser crianças obedientes, perdoadoras e prontas para ajudarem os seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. A tia Ellen está com muitas saudades, mas tudo isso vai passar, tá bom? Não se esqueçam de orar, de ler a Bíblia e de estarem aqui, tá certo? Na nossa EBD virtual. Um beijão. Tchau.